Voltando. Qual parte que eu tinha... Ah, da formiguinha e do elefante, né? O raciocínio da Mariana é, não, mas a massa do elefante é muito grande. Presta atenção que em toda definição de força até agora, em nenhum momento entrou massa. Tá certo? Embora seja muito intuitivo, dadas as experiências cotidianas, a seguinte fala que ela é só intuitivo, mas ela é errada. A força que você aplicou não foi suficiente porque a massa é grande. Isso não existe. Qualquer força é suficiente para alterar a velocidade de qualquer corpo. Se uma força foi aplicada e não alterou a velocidade de um determinado corpo, significa que existem outras forças anulando o efeito dessa primeira. Por isso que eu falei, qual que vai ser a lei número 1 que vai moldar a gente? Conhecendo-se todas as forças que atuam sobre um sistema, eu sou capaz de determinar o seu movimento. Mas eu tenho que conhecer todas. Aqui eu estou falando de uma, tá certo? Então, força causa aceleração. Força causa mudança na velocidade. Tudo bem? Ah, cara, só que aí tem um detalhe. O que é velocidade? Bom, velocidade é quando há deslocamento. Quando há uma mudança na posição. Certo? Velocidade é quando há uma mudança na posição. Olha aí para mim, olha aí para mim, olha aí para mim. Tá tendo mudança na posição disso aqui? Depende. Com relação a mim, não. Porque eu estou vendo ele sempre à mesma distância, sempre na mesma posição. E com relação a vocês? Sim. Ou seja, a velocidade é uma característica que depende do referencial. E aí a pergunta é, tá bom, eu estou querendo criar uma lei, e para qual tipo de referencial? Aí aparece pela primeira vez o nome. Aí eu falei, aquilo ali é um gene da lei da inércia. Eu vou criar. Vou falar que todas as leis que nós vamos colocar agora, que são as 3 leis de Newton, elas são válidas apenas em referenciais inerciais. E eu vou definir a primeira lei dessa forma. Tá? A lei da inércia, eu vou colocar ela dessa forma. Então nós temos que toda vez apresentar referenciais inerciais. Só que aí a pergunta, o que é um referencial inercial? Eu poderia tentar da seguinte forma: um referencial inercial é um referencial que se move com velocidade constante. Estaria show? Estaria show? Por que não? Porque se ele se move com velocidade constante, ele se move com velocidade com relação a quê? Então não dá para você saber se um referencial está com velocidade constante. Então, uma tentativa minha é, cara, quando é que eu garanto que um corpo não vai alterar a sua velocidade? Quando não tiver força total sobre ele. Então eu vou fazer o seguinte, olha, porque força eu consigo identificar. Aliás, já estou até colocando outra coisa. Força vai ser uma coisa que independe do referencial. Ok? Então eu vou... E por enquanto é só um combinado nosso. Eu estou colocando as regras do jogo. Eu estou colocando as regras as quais a gente vai seguir para tentar determinar o movimento. Primeira regra, nós só vamos tentar determinar esse movimento em relação a referenciais inerciais. Referencial não inercial, se der tempo eu ainda trabalho com vocês, mas muito provavelmente não vai dar tempo. Nunca deu até hoje, deu chegar em referenciais não inerciais. Ok? Então, o que é um referencial inercial? Um referencial inercial é um referencial que não está recebendo força de ninguém. Ou um referencial inercial é aquele referencial que toda ação de força sobre ele é nula. Parece uma coisa fácil, mas não é identificar isso. Tudo bem? Então, mais uma coisa eu sei. Uma vez que tem... Imagina que existe um referencial inercial. Isso aqui é um referencial inercial. Esse aqui é um outro. Se esse outro referencial inercial se move com velocidade constante,
com relação a esse, então esse daqui também é referencial inercial. Tudo bem? Porque se esse é referencial inercial, quanto que é a força total sobre ele? 0. É o que eu estou definindo. Aí esse aqui passa com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante em relação a esse referencial que não tem nenhuma força, então quanto que é a força total sobre esse? 0 também. Então esse também é inercial. Então o que acontece? Se eu achar um referencial inercial, eu posso procurar os outros. Aí qualquer referencial que se mova com velocidade constante em relação a esse primeiro, tá show de bola. Tudo bem? E agora sim eu vou dar o conteúdo da primeira lei. Todos experimentos que acontecem em referenciais inerciais terão o mesmo resultado. Esse, para mim, é o conteúdo da primeira lei. Tá certo? Bem diferente de que um corpo com velocidade constante tende a manter velocidade constante, a menos que uma força o tire desse estado, né? Isso, para mim, é a definição de força. Tá bom? E outra, se eu tratar isso como uma lei, eu não preciso da segunda lei de Newton, como eu vou mostrar já já. Tá certo? Então, eu vou tratar como primeira lei a questão dos referenciais inerciais. Então, a lei é a seguinte, olha, dados dois referenciais inerciais, qualquer experimento que seja feito em um referencial inercial, o resultado desse experimento será o mesmo em outro referencial inercial. Ou seja, não existe um referencial inercial melhor que o outro. Não existe referenciais privilegiados. Porém, o que eu quero dizer com qualquer resultado vai ser o mesmo? Eu quero dizer o seguinte, se você pegar um apagador, num referencial inercial, soltou, ele demorou 10 segundos para cair no chão. Então, em qualquer outro referencial, a trajetória vai ser a mesma, com relação a esse outro referencial, e ele também vai demorar 10 segundos para cair no chão. Vamos dar um exemplo? Quando você está andando... Bom, aqui, infelizmente, é uma turma só de gente pobre, né? Alguém aqui já andou de avião? É brabo dar aula para pobre. Ah, já andou de avião. Ó, se gabando que já andou de avião. O avião, quando ele atinge a velocidade de cruzeiro, que é manter a velocidade constante, ele pode ser considerado um referencial inercial. Você nunca andou de avião, Ruth, mas você imagine que eu sentado no avião. Estou andando aqui no avião. Aí aqui, puta, a viagem tá chata. Nossa, cara, ficar indo para Paris direto, assim, enche o saco, sabe? Você imagina que assim, se eu tô aqui, eu tô brincando. Se eu jogar o apagador para cima, onde é que o apagador deve cair? Eu tô dentro do avião. No mesmo lugar. Só que se eu seguir um raciocínio intuitivo, eu deveria jogar ele para cima, o avião andar e ele ficar para trás. Por que isso não acontece? Porque o avião é um referencial inercial. Tá certo? O avião é um referencial inercial. E todas as coisas que ocorrem no referencial inercial devem ocorrer da mesma forma, independente do referencial. Já estou adiantando. Nós vamos usar a Terra como um referencial inercial. É uma aproximação. A Terra não é um referencial inercial, mas é aproximadamente, muito bem aproximadamente. Aqui na Terra, que é um referencial inercial, se eu jogar o apagador para cima, ele volta no meu colo. Então, em um avião que está a 800 km por hora com velocidade constante, se eu jogar o apagador para cima, como a Ruth já falou, ele deve voltar para o meu colo. Tá certo? Estamos juntos? Galileu, quando falou disso, cara, olha, Galileu falou disso. É óbvio que ele não dava exemplo de avião. Diferente de mim, ele não é que ele não dava exemplo de avião porque na sala dele só tinha alunos pobres. É porque na época não existia avião, mas existia barco. E olha o que o Galileu pensava, que legal. Imagine um lindo barco. Certo? O barco está parado. Se eu soltar uma bola no alto desse barco, no alto do mastro do barco, onde é que a bola deve cair? Exatamente aqui. E se o barco estiver andando com velocidade constante? Onde é que a bola deve cair? Ela vai cair no mesmo lugar. Certo? Ó, aqui ele está parado, aqui ele vai estar andando com velocidade constante, tá? Ó. Só que um observador aristotélico, as pessoas que seguiam as ideias de Aristóteles, à época, poderia imaginar, não, cara, ele vai cair em linha reta.
E a bola deveria cair na água na hora que ele está andando. Não sei se o desenho está claro. Só que para quem está de fora, no fundo, vai ver a bola cair aqui. Só que olha só, ele vê uma trajetória diferente. Quem está de fora, quem está em outro referencial inercial, vê uma trajetória diferente. Se essa pessoa que está de fora for equacionar aquele movimento, ela vai chegar numa equação diferente de quem está aqui no barco. Quem está aqui no barco vai ver que trajetória? Linha reta. Quem está fora do barco vai ver que trajetória? Parábola. Mas eu não falei que os resultados seriam o mesmo? Medido de dentro referencial. Tudo bem? Certo? Mas o tempo de queda continua o mesmo. Porque nós não estamos na relatividade, que vocês já viram que relatividade isso aqui dá problema. Tudo certo? O que eu estou falando da primeira lei? Que ela é uma regra do jogo, né? Eu não estou demonstrando. Eu estou dando ela como regra. Nós vamos ter que segui-la. Como se ela fosse uma regra. Perceberam que eu não demonstrei ela? E não tem como demonstrar. Porque eu estou tratando ela como regra. Mas não, regra é um nome muito feio. Postulado. Então, esse é o nosso postulado. Tá certo? Referenciais inerciais são igualmente bons ou igualmente ruins. Não existe um referencial inercial que é privilegiado em relação a outros. Esse é o conteúdo da primeira lei. Certo, Ruth? Foi? Felipe? Mariana? Fácil? Médio? Pensa aí um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu era pequeno, sempre gosto desse exemplo. Eu imaginava assim, os professores estão mentindo. A Terra não está girando. Porque na minha cabeça, se a Terra estivesse girando, bastaria um helicóptero levantar voo, ficar parado, esperar a Terra girar e ele desceria em outro país. Por que não percebemos o movimento de rotação da Terra? Vamos lá, me deem a resposta que vocês vão cair em contradição. Resposta, por que eu não percebo o movimento de rotação da Terra? Porque é um referencial inercial. Certo? Eu vou falar a primeira lei de Newton em outras palavras. É impossível eu diferenciar se um referencial inercial está parado ou em movimento com velocidade constante com experimentos dentro desse referencial. Para eu perceber se um referencial inercial está em movimento, eu preciso de experimentos que ocorram fora desse referencial. Quando o avião está voando a 800 por hora, você sente que ele está parado. Como é que você percebe que ele está em movimento? Quando você olha para fora. Tudo bem? Que... isso. Pode ser uma variação, tá? Só que eu quero que vocês pensem numa coisa. Por mais que eu esteja dando argumentos e aparentemente convincente para vocês, eu não estou demonstrando nada. Eu estou dando exemplos que justificam, olha, faz sentido eu tomar isso como regra. Isso eu quero que vocês percebam. Estou provando nada. Se eu achasse outra regra, a física seria... Bom, não sei se a física seria igualmente válida porque ela tem que corroborar com resultados experimentais. Tá bom? Mas em termos teóricos seria igualmente válido. Tá bom? Então, vamos reformular a primeira lei. É impossível, dentro de um referencial inercial, eu diferenciar se esse referencial está em repouso ou em movimento com velocidade constante. De dentro desse referencial. Apenas com experimentos fora do referencial. Porque tudo vai acontecer como se ele tivesse parado. Ok? Então tá. Por que eu não percebo a Terra girando? Mas isso é válido se o referencial for inercial. A Terra é um referencial inercial? Não. Por quê? Qual é o movimento da Terra? Rotação.
O movimento da Terra é rotação. A gente acabou de ver que velocidade, quando eu falo velocidade constante, velocidade é um vetor. Então, direção e sentido tem que ser constante. É impossível um movimento de rotação com velocidade constante, porque o vetor velocidade muda. Então a Terra não é um referencial inercial. Só que o que eu falei? Ela é uma ótima aproximação. Tá? Então nós vamos dar essa resposta, mas ela é aproximada. Muito boa. Uma aproximação muito boa, devido à Terra ser muito grande. Então a curvatura é muito grande, a gente é incapaz de perceber a curvatura da Terra. Certo? Eu vou parar por aqui hoje. Vou fazer um pedido. Não venham para a aula de quinta-feira que vem sem ter lido o material que eu vou mandar. E resolvido, eu vou colocar só exercício de inércia no Moodle. Mas leiam, tirem as dúvidas, tá certo? O curso ainda não começou para valer. Na semana que vem eu já começo com probleminhas mais bacanas. Certo? Aguardo vocês ansiosamente.